Você conhece a sua sombra? É isso mesmo que eu perguntei. A tua sombra, você conhece? Parece brincadeira, mas nesse momento eu estou perguntando sobre a sua sombra. A sombra que você caminha por aí, que você vê mudar de forma, que você vê ficar mais clara, que você vê às vezes se esconder. Às vezes quando tá muito sol, você vê melhor a tua sombra. Quando o dia tá nublado, você vê com menos facilidade. A nossa sombra é algo que muda muito, é algo que é volátil, é algo que a gente vê e não conhece muito. A gente nunca sabe o que esperar, para onde ela vai, o que ela vai fazer, como que ela vai estar. Utilizando esse exemplo de sombra, eu quero trazer você para o autoconhecimento. Existe um outro conceito, uma outra forma da gente usar a palavra sombra para nós mesmos. O que eu pergunto agora para você é: você conhece a sua sombra, que significa as coisas que estão aí dentro de você, as coisas que você conhece e não conhece dentro de você? Todos nós temos essa sombra. Todos nós temos coisas que sabemos da gente e coisas que não sabemos. Todos os seres humanos possuem dentro de si sentimentos que não gostariam de ter, como por exemplo, raiva, inveja, medo, pânico às vezes, nojo, enfim, existem diversas coisas que está dentro da gente, de todos nós, e dependendo da medida que essas coisas se manifestam, dependendo da intensidade, vai caracterizando uma pessoa, diferenciando uma pessoa da outra. Isso vale para as coisas positivas também. Temos dentro da gente coragem, determinação, resiliência, alegria, enfim, tantas coisas positivas, e muitas dessas coisas que a gente tem dentro da gente, a gente não conhece, a gente não sabe. Eu vejo no consultório, às vezes eu pergunto para as pessoas qualidades que elas têm e elas não conseguem me responder quais são as qualidades que elas têm dentro delas. Parece que a gente tem uma certa facilidade para conhecer, para olhar, para reconhecer as coisas negativas, os nossos defeitos, as coisas que a gente precisa mudar. Mas nós também precisamos aprender a reconhecer as coisas positivas que estão dentro de nós. E o que isso tem a ver com sombra? Tudo que está dentro da gente e a gente não conhece, desde as coisas que a gente viveu lá na nossa infância, lá na nossa primeira infância, quando a gente era bem criancinha, tudo ficou armazenado dentro da gente, dentro do nosso inconsciente. E tem muitas coisas que a gente não lembra, tem muitas coisas que a gente não sabe que estão lá. E para todas essas coisas, tanto positivas quanto negativas, nós chamamos de sombra, porque simplesmente significam coisas que não sabemos, que não conhecemos. Como é que você vai controlar os seus impulsos, as suas emoções, se você não se conhece? Como que eu vou me controlar? Como que eu vou ter domínio próprio? Como que eu vou dominar as minhas emoções, os meus pensamentos, se eu não conheço a minha sombra? Se eu não conheço o que eu tenho dentro de mim? A gente só pode controlar os nossos impulsos, a gente só pode ter um equilíbrio na vida, um domínio próprio, se a gente conhece tudo isso. É como se a gente colocasse uma lanterna. O se conhecer, o autoconhecimento, é como se fosse uma lanterna que a gente coloca nessa sombra. E quando a gente coloca a lanterna ali, a gente começa a enxergar tudo que está nessa sombra. Aos pouquinhos, onde está o foco da luz, onde está o foco da lanterna ali, a gente começa a enxergar tanto as coisas positivas quanto as coisas que a gente não gosta na gente. E tem gente que pode estar pensando assim: mas eu não quero conhecer, não quero ver o que eu tenho de ruim dentro de mim. Será que esse é o melhor pensamento que a gente precisa ter nesse momento? Porque quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu olhar para essa sombra, inclusive para as coisas negativas, mais eu vou poder agir sobre elas, mais eu vou poder dominar as minhas emoções que eu não gosto, por exemplo. No momento de dificuldade, no momento de espanto, no momento de assalto, alguma coisa assim que seja muito extrema, eu vou saber melhor lidar com tudo isso. Vocês entendem? Isso vale para mim, vale para você e vale para todo mundo. E como é que eu descubro, como é que eu aprendo o que está dentro da minha sombra? Através do autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma coisa que a gente pratica todos os dias, desde que a gente acorda. A gente tem uma certa mania de querer prestar atenção no nosso emocional, no nosso psicológico, no nosso autoconhecimento, só quando a gente passa por alguma situação muito complicada na vida,
algo que exige muito da gente, a gente lembra, puxa, se eu estivesse fazendo terapia, se eu estivesse praticando autoconhecimento, o telhado da gente, o telhado da nossa casa, a gente cuida em dias de sol, não é mesmo? E é a mesma coisa com a nossa sombra, com o nosso autoconhecimento. A gente precisa se conhecer quando tá tudo bem, porque a gente vai precisar ter uma reserva de autoconhecimento, vamos dizer assim, como se fosse uma reserva, saber com o que nós estamos lidando no momento de angústia, de tristeza, no momento que a gente perde alguém, no momento que a gente precisa ajudar alguém que está perdendo alguém. Então, esse processo de olhar para nossa sombra, reconhecer tudo que a gente tem dentro da gente, entender o que trouxe, o que fez tudo isso surgir dentro da gente e decidir, poxa, isso eu não quero dentro de mim, isso é legal, isso eu já vou desenvolver mais. Isso é como se fosse um processo de autoconhecimento. Isso você pode fazer na terapia, que é o mais recomendado, mas você pode também desenvolver esse hábito diário na sua vida. Em qualquer situação que você esteja passando, você pode olhar para isso e pensar assim, poxa, o que me levou? Por que tal atitude de tal pessoa está despertando tanta raiva em mim? Olhe com curiosidade, sem julgamento para você mesmo. Olhe para dentro de você com curiosidade. Por que eu fiquei com raiva nessa situação? Será que em algum momento da minha infância, da minha vida, eu passei por alguma situação que envolvesse raiva ou esses outros sentimentos que me deixou, de certa forma, traumatizada, que me marcou? O que me levou a reagir assim? Por que eu estou reagindo a essa pessoa, ao mundo dessa maneira? Quais são os gatilhos que fazem eu ficar mais calma, ficar mais alegre, ficar mais agitada, ficar ansiosa? Isso é conhecer a nossa sombra. E eu convido você hoje a conhecer sua sombra, porque isso significa liberdade. Quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece a sua sombra, mais liberdade você vai ter, porque mais domínio sobre você mesmo você vai ter. E você vai começar a escolher o que você quer que reine aí dentro de você, né? As coisas que precisam ser trabalhadas, as coisas que precisam ser superadas. A vida fica muito mais leve e muito mais fácil. Fez sentido isso para você? Esse conteúdo fez sentido? Agregou valor na tua vida? Se sim, deixa teu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você quer compartilhar isso com pessoas para ajudar, às vezes tem pessoas que precisam escutar esse tipo de conteúdo e não têm acesso. Então, se esse vídeo chegou até você, compartilhe e ajude mais pessoas terem acesso a esse conteúdo também. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.